Tempo, Conde. Saudações. Hoje eu escolhi um diazinho meio lounge pra gente começar assim, mais relaxado, respirando. Respirem comigo. Eu respiro mal pra caramba. Ó, nem consigo puxar direito. Mas vamos fingir que eu sou bom nisso? Vamos fingir que é. Respirem. Sintam a falta de democracia do Brasil. Sintam. Saudações Silvinês, Cristina Ponte, Sônia Conte, todo mundo chegando para nossa live. Alda Cercato. Saudade, Alda. Faz tempo que eu não vejo você. Eu vejo todos vocês. Vocês me veem e eu vejo todos vocês. Vocês acham que não? Carolina Albuquerque. Olha só, um sonzinho assim, meio cadenciado, pra nossa cabeça entrar no ritmo. Que hoje eu quero dar uma... Vocês sabem que eu raciocino junto com a música, né? Eu quero dar fazer uma cadência aqui na nossa reflexão, porque eu ando muito acelerado, né? Tô muito acelerado. Então, para desacelerar, é só botar a musiquinha mais de boinha e a gente faz a nossa reflexãozinha desaceleradinha. Ou não? É isso? Então, saudações. Muito bom estar aqui. Lyon na área. André Luiz de Souza. Tudo bem aí na França? Tá frio aí? E os coletes amarelos? Fala pra gente, André. Concita Cotrim. Contita ou Concita? Saudações. Ivani. Tudo bem, Ivani? Minha vizinha, Ivani, querida. Valquíria Lopes. O mundo girando, o mundo cheio de informação. Eu tô chegando. Tá frio aí, André? Muito bom, muito bom. Tô chegando no Rio, hein? Tô preparando o repertório. Trabalheira danada, mas tô fazendo com muito carinho, com muita seriedade, porque vai ser um momento muito importante. Eu tô muito feliz, assim, de levar o Pocket Show pro Rio de Janeiro. E eu quero dizer pra vocês o seguinte: a agenda do Conde tá pesada. Eu vou pra São Paulo na sexta e nós teremos o Pocket Show da Resistência Democrática. Meu amigo Leonardo Atushi, de quem eu estou com muitas saudades, nós vamos nos encontrar e vamos fazer aquela dupla de dois que vocês conhecem para fazer o Pocket Show, e eu vou dar um aperitivo do que vai acontecer no Rio de Janeiro. Vamos fazer algumas músicas, tem alguns pedidos também do público que a gente vai fazer lá em São Paulo. Eu vou para São Paulo, a gente grava o programa, depois eu vou direto para o Rio. E porque no Rio também vai acontecer muita coisa. Eu tenho muito amigo no Rio. É incrível isso, né? Eu tenho amigo em todos os lugares do Brasil. Vocês sabem disso. Vocês, né? Vocês são meus amigos, estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou um cara que posso dizer realmente que eu sou privilegiado nesse sentido, porque onde eu parar eu tenho amigo. Hoje eu estava conversando com o Fabiano Leitão, o trompetista da democracia, meu amigo querido. Fui para Brasília, a gente esteve junto lá, né? E a gente estava vendo aí como é que vai ser o Natal, se a gente vai para Curitiba, se a gente vai estar lá perto do Lula. Roma, Itália, adoro. Flórida, 7 graus na madrugada. Ana Cília Freire, Gabi tá em Roma. Adoro os recados do mundo. Mandem mundo! Cadê o mundo, mundo, vasto mundo pro Conde? Alexandre dos Santos Rosa, boa tarde. Olha só, e o pessoal do Brasil, o pessoal que tá espalhado aí, cadê o pessoal de Salvador que eu amo? Cadê? Cadê o meu coraçãozinho baiano? Quero saber. Eu botei até meu gorro islâmico hoje, meu gorro, que é o gorro vermelho, que é um gorro comunista, como vocês podem ver.
mas é também o gorro em homenagem ao Natal, né? Não, o gorro de Papai Noel. Não tem aquela bolinha branca aqui porque é um gorro islâmico, né? Eu não sou islâmico, mas eu gosto do Islã, eu acho bonito. E eu gosto do gorro, e eu já falei que é um gorro inspirado no Egberto Gismonti, que é um músico que eu admiro muito, que usa esse gorro também para proteger aquela cabeleira toda dele lá. Gente, vamos digredir, vamos conversar. Bom, falando com o Fabiano Leitão, Manaus, que lindo. Amo, quero conhecer, não conheço Manaus. Concitra de Salvador? Lindo, lindo, lindo. É isso. Falando com o Fabiano, vamos para Curitiba no Natal, vamos estar lá perto do Lula. Eu quero muito isso, né? Eu quero muito estar perto do Lula. Vamos ver se a gente vai conseguir. Aí o Fabiano Leitão falou assim pra mim, mas você tem onde ficar lá? Eu falei, Fabiano, a gente chega lá e vai entrando, meu querido, porque você acha, né? Essa identidade política, querido, essa identidade política a gente tem morada em todo lugar. não tem tempo ruim. A gente fica em todo lugar. Isso eu garanto pra vocês. A identidade, a paixão, o amor, a democracia faz com que a gente realmente esteja de mãos dadas. O povo brasileiro é lindo nesse sentido e eles recebem a gente. Falei pra ele, vamos lá, cara, a gente vai lá com tudo. Empunha um trompete, eu empunho o violão e a gente vai entrando lá. Veja, eu tô sentido, eu tô muito triste com o Lula estar ainda nessa condição, perto de um momento, que é um momento em que muita gente também ignora, acha o Natal uma besteira, enfim. Aquela coisa blasé, ceticista também, não tem problema, eu não tenho... Com esse ceticismo eu não tenho tanto problema, o ceticismo político me incomoda, mas o ceticismo natalino é alguma coisa assim que, digamos, está no preço, né, da humanidade. Mas eu quero dizer que eu tenho boas lembranças, e as lembranças do Natal basicamente são as lembranças da nossa infância. É aquela coisa do presente e tal. Eu tive uma coisa diferente porque assim, eu tenho padrinhos portugueses. Então no Natal eles sempre me davam um vinhozinho, né? Desde pequenininho, eu tomo vinho português desde a mamadeira, né? Por isso que eu gosto de vinho, mas não sou alcoólatra não, pode ficar tranquilo que não aconteceu nada nesse sentido comigo, já falei aqui mais de uma vez. Eu gosto de vinho, vinho é uma coisa que mexe comigo, entendeu? Português então nem se fala. Eu sei quando vinho é português e quando não é. Isso eu posso falar pra vocês, porque desde pequenininho eles me davam vinho português e tal. Aquela bacalhoada, aquela coisa toda, aquela comilança de Natal, né? Bom, o que eu quero dizer é que realmente, pra mim, mesmo que eu já não tenho mais, meus pais já se foram, minha família basicamente é meu filho, que eu amo, Pedro, e os meus amigos, né? Muitos amigos que eu tenho que realmente amo com profunda... É uma coisa... Realmente os amigos que a gente escolhe na vida, que a gente segue junto nessa vida, é uma coisa muito, muito linda, né? Eu aprendi isso, a prezar essas amizades que a gente vai fazendo ao longo da vida. Isso é muito legal. Então o Natal é um momento que a gente tá junto. Basicamente, não quero nem pensar no Natal, na Coca-Cola, no Papai Noel, essas coisas todas aí. Mas é um momento em que a gente fica junto, é um momento que a gente está junto das pessoas que a gente ama. Esse é o ponto. É uma questão social, tá certo? E nesse sentido, eu sinto pela ausência do Lula entre nós. Entre nós. A gente sente porque a gente sabe que o Lula ama as pessoas, ele ama a família, ama os amigos e ele está sempre junto das pessoas intensamente. E eu fiquei pensando muito nisso. Teve vários momentos em que eu tive, digamos assim, é quase uma espécie de... aquela coisa de relacionamento. Você tem uma... Como é que é o nome daquilo, gente? Deixa eu aumentar a música para ver se eu lembro. Quando você tem uma recaída, é recaída que chama? Você tá lá, você tem um relacionamento. Eu vou explicar, né? Tem um relacionamento. Aí, 5 anos namorando. Aí terminou. Aí terminou pra sempre. Não dá mais. Aí passa 1 ano. Aí você tem um flashback. Tá ligado essa história? Aí você tem aquela coisa, né? Putz. Né? Dá aquele banzo, né? Dá aquele banzo. Namorada e tal, né?
E aí você tem uma recaída, né? Aí você liga, né? Às vezes você tem aquelas coisas até absurdas, né? Você pega o telefone, eu tô com saudade, aquela coisa horrível, né? Deprê pra caramba, né? Manda uma mensagem. Então, veja, é só exemplo, tá, gente? Tá tudo bem comigo, não precisa se preocupar não. Não precisa se preocupar não. Mas a minha recaída é política. Eu tenho a recaída pelo Lula, né? Porque assim, vai chegando o Natal, porra, dá uma vontade de estar junto do cara, de ver o cara, de saber como é que ele tá. Carinho que a gente tem realmente pelo cara. O cara é gente boa. Esse é o ponto do Lula, caramba. O cara é gente boa pra caralho. Esse é o ponto. Então a gente sente saudade. E a gente fica, né? Começa a ficar nervoso com essa história de uma prisão maluca dessa que se alonga, porque por mais que a gente saiba que o Lula é forte, tal, que ele tem uma inteligência política que leva ele a fazer esse sacrifício realmente, de não aceitar barganha para sair da prisão, a gente fica muito sentido, é uma questão de humanidade, de afeto, de amor. Isso é muito forte. Eu acho que o amor pelo Lula do povo brasileiro, que o povo brasileiro sente pelo Lula, só aumenta com essa prisão, né? O nosso amor vai aumentando. Nós ficamos com saudade, nós temos vontade de escutar a voz dele, a gente sente a necessidade política de ter ele perto da gente, a necessidade humana, espiritual de ter ele perto, aparecendo, andando pra lá e pra cá, dando entrevista, sabe? Porque o cara, veja só, gente, o Lula, o que ele fazia, cara? Depois que ele saiu da presidência da República, desde 2010, o que o Lula fazia na sua rotina? Pô, o cara só fazia coisa legal, cara. O cara ficava lá no apartamento dele em São Bernardo do Campo, com a Marisa, puta lua de mel, linda com a Marisa, né? Lua de mel assim, temporã, né? Depois de muita luta, né? Ele teve um pouquinho de descanso, teve o câncer, né? Ficou muito em casa, ele ama a família, ele fica lá, gosta de fazer a comida, tal, todo mundo junto, sem nunca parar de fazer política, né? Levando as discussões para o Instituto Lula, estando presente, conversando com as pessoas, só isso que ele faz. O Lula, por exemplo, ele não vai para a França, ele não vai tirar férias em Miami, que nem esse bando de classe média rudimentar aí que o Brasil tem. Não vai, coitado, não vai nem pra Cuba. Ele fica ali, cara, ele fica naquele quadradinho dele, que era o apartamento de São Bernardo do Campo, o apartamento classe média que ele tem lá. Desde sempre. O cara não aumentou patrimônio nada, isso é tudo mentira, esse pessoal que fala dessa coisa do Lula, é tudo tão frágil, tudo tão maluco, né? Lula, a vida dele prática, é como, às vezes, sem brincadeira, tem gente aqui na minha cidade zica do inferno aqui, pô, que tem muito mais dinheiro do que o Lula. Muito mais. Qualquer cara aqui que aparece, qualquer empresário, mini empresário, microempresário da vida aí. Porque o cara, ele não está preocupado com isso. Quem é realmente, não necessariamente de esquerda, mas quem tem, né, que tem a sua identidade resolvida, que venceu na vida, que venceu dificuldades imensas da fome, né, dificuldades de violência, dificuldades de toda sorte, essa pessoa não tem, né, e construiu caráter, e que já teve outras perdas. Eu sempre lembro que o Lula perdeu mulher e filho no parto, sua primeira mulher e seu primeiro filho. O Lula com 26 anos de idade, um trauma muito grande, passou por tudo isso. Esse cara, o que ele quer na vida? Não quer acumular patrimônio, não é essa cabeça. As pessoas de direita não entendem isso, porque na cabeça delas só tem isso. Eles só sabem acumular patrimônio. É a única coisa, é o único chip que funciona naquelas cabecinhas malucas, é acúmulo de patrimônio. Então eles não entendem que uma pessoa pode ter outra ambição na vida, que não é acúmulo de patrimônio, que é acúmulo de conhecimento, não é nem acúmulo, vamos deixar claro também, é estar junto das pessoas, é o afeto, é o amor, é a vida intensa, é o jogo político. É isso que o Lula gosta de fazer, ele está privado disso.
embora ele tente fazer, porque ele é uma coisa tão onipresente, ele tente fazer isso através de mensagens e tal, de comunicações que ele tem direito de ter, nesse processo político que ele está sofrendo, absurdo e arbitrário, que o mundo inteiro já viu. Quer dizer, é um sofrimento muito mais pra gente que assiste do que propriamente para ele que sofre. Porque ele é uma fortaleza, né, absoluta, ele sabe a dimensão que ele tem. Então eu quero dizer para vocês que eu tô numa recaída, assim, quando o Lula foi preso eu chorei muito, toda aquela cena grotesca lá, de muito amor também por parte do Lula e dos seus no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, mas com muita truculência e violência, né, por parte daqueles detratores que queriam, enfim, truncar todo esse processo aí, truncar o amor do povo pelo Lula, que estava ali sendo, né, aquelas fotos são emblemáticas, né? Aliás, fotos anteriores, quer dizer, do Lula sendo carregado pelo povo, quer dizer, isso é impossível, cara. Isso aí não tem fake news que combata isso. Francamente, né? Quer dizer, a foto que o filho da Carol Proner, como é que é o nome dele? Proner, né? Fez do Lula sendo carregado por uma multidão, uma foto aérea, acho que não sei se foi uma foto que o menino tava, o Proner, porque ele é um menino, ele tem 18 anos, né? Se ele estava em algum lugar ou se ele usou um drone. Mas assim, esse registro iconográfico e visual é muito poderoso. Então o Lula realmente ele não está preocupado com o lugar que ele ocupa na história, porque ele sabe o lugar que ele ocupa na história. Todos nós sabemos. O que acontece? Então, vai chegando esse momento em que as pessoas, em geral, se confraternizam, se beijam, se abraçam, e eu sinto pelo Lula. Eu sinto que, né, porque ele é um cara, assim, afetuoso, né? Ele é um cara muito legal. Todos nós sabemos disso. Então, não usou drone, Jorge Albuquerque está falando aqui, então eu acho que não, eu não tinha certeza, né? Porque a foto é bem aérea, né? Acho que ele tirou de cima, ele estava num prédio, estava em algum lugar assim. A foto é histórica, a foto é sensacional. Vocês sabem dessa foto, muita gente usa de perfil no Facebook e tudo mais. Ele ficou pendurado? Ah, bacana. Como é que é o nome dele, Jorge? Diz pra que eu esqueci o primeiro nome dele. Eu sei que ele é filho da Carol Proner, mas eu não sei eu esqueci o primeiro nome dele. Rodrigo? É isso? Bom, então eu tô sentindo e senti muito forte isso hoje, e também sinto muito forte porque eu encontrei com o Raduan Nassar em São Paulo, e o Raduan, eu fiquei um pouco, acho que ele contagiou um pouco, ele reacendeu em mim essa falta que a gente sente do Lula, todos nós, né? O Raduan estava um pouco aflito realmente, né? Ele mudava o semblante quando Francisco Proner, obrigado Jorge, Francisco Proner, mudava o semblante quando falava dessa prisão arbitrária do Lula, porque realmente, como o tempo vai passando, 280 dias, daqui a pouco 300 dias de prisão, daqui a pouco um ano, né? Daqui a pouco o Lula vai estar preso um ano, né? Você já pensou isso? Então a Gleisi não quer deixar passar isso. Ela está lutando para tentar tirar o Lula ainda. Não vai parar nunca, quer dizer, até ele realmente ter garantido seus direitos. Mas ela está lutando. Ela está lutando justamente para não deixar também virar esse ano. Porque nós temos aí uma série de riscos embutidos em um governo que se instala com todo esse grau de vingança e esse grau de, enfim, de baixa autoestima, de covardia, que pode levar a processos de violência com relação ao próprio Lula, que está lá, até esse momento, cumprindo rigorosamente o papel que lhe foi entregue pela justiça, mesmo que injustamente e ilegalmente. Mas nós sabemos que as nossas instituições estão tão problemáticas. Eu vou tirar minha balinha da boca, porque eu estava chupando uma balinha aqui para não ficar muito rouco. Então, eu tô um pouco agoniado. Fiquei conversando com a Duan e tal, na hora nem senti muito, mas agora eu senti. Agora eu senti um aperto no coração. Realmente é para se indignar. E eu tinha dito isso em lives anteriores, assim, né? É um processo que nós não podemos naturalizar, né? A prisão do Lula, o que a imprensa quer, essa imprensa rasteira,
a editocracia brasileira, né? Editocrática, né? A imprensa editocrática, o que ela mais quer, e a elite, e a classe média frustrada, que não tem orgasmo, porque o ponto G é do PT, vocês sabem, né? Não preciso repetir aqui. Classe média sem orgasmo brasileira. O que elas mais querem, que esse segmento quer, é que se naturalize essa prisão e que ela se eternize na sua naturalização. São os processos que são digamos, estruturais das sociedades, né? Certas memórias, certas lembranças são naturalizadas, são absorvidas e elas se apagam, né? Elas se apagam na sua percepção social. Se apagam e você não tem mais como interpretar aquele fato. E você é tragado por um sistema que te leva para lá e para cá. Isso acontece com todo mundo, mas nós temos de colocar em prática o nosso senso crítico, sempre, né? Então, eu estou colocando nesse momento o meu senso crítico, que é o seguinte: não deixar naturalizar esse processo de prisão do Lula. E é isso que acho que o Raduan, com toda a sensibilidade que ele tem, me transmitiu. Ele estava indignado. Toda vez que se falava assim na prisão do Lula, ele mudava o semblante. Porque realmente é uma coisa que deixa a gente aflito, que aflige e que tem que afligir. Não pode ser normal. E eu entendo que essa pauta volta agora com força, e eu acho que ela volta via as transversalidades dos afetos que são ativados em função desse período que é o Natal, que não tem nada a ver com religião, tá, gente? Eu estou trazendo aqui uma questão sociológica do Natal, em que as pessoas se encontram, se confraternizam, as pessoas que se amam, que supostamente se amam, evidentemente, né? Porque tem muito Natal aí que é um porre, né? Que só tem as pessoas que se detestam, né? Famílias assim que não se suportam. Mas eu estou dizendo no conceito. Estou falando do conceito. Então, é um momento em que eu acho que inclusive é propício para que a gente reative esse sentimento que nós temos naturalmente desde sempre pelo Lula. Porque o brasileiro não vota no Lula simplesmente, o brasileiro ama o Lula. Isso que é insuportável para a imprensa hegemônica e para a elite brasileira, que não tem quem amar, né? Eles botaram o Bolsonaro lá. Imagina a frustração de uma classe média ter que, por exemplo, comemorar a derrota do PT, mas não poder comemorar a vitória do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro simplesmente não é uma pessoa que inspire amor. Ela não inspira identidade de nada. É só ódio acumulado, né? É uma coisa assim medonha, um sentimento ruim, tóxico. Então, é uma frustração para a elite brasileira ter que engolir, ser obrigada a engolir um grupo bolsonarista porque eles não toleravam o PT. Porque o PT é amor. PT, não tenha dúvida disso, é um sentimento muito forte. É isso que enlouquece as pessoas, por isso que tem o viés sexual, da frustração sexual, inclusive dessa história do ponto G e tudo mais. Tudo isso é muito semiótico e muito simbólico. Por que que aí, velho, calma, porque tá engraçado isso. Cadê o som aqui, que eu quero botar um som, fazer a transição, porque eu vou entrar na goiaba. Agora eu vou entrar na goiaba um pouco. Entendeu? Para depois continuar a reflexão sobre o Lula. Musiquinha, um pouquinho. Cadê o coração do Conde? Manda. Coração. Como é que fala coração em língua de sinais? É assim, né? Só pode ser, né? Não é? Se eu tivesse aqui alguém fazendo língua de sinais pra mim e eu pedisse, cadê o coraçãozinho? Como é que ia ser? É assim. De dúvida, né? E o coraçãozinho. É isso. Tá bom assim? Tá bom. Fazer o quê? Gente,
eu vou voltar a falar do Lula porque eu tô sentimental hoje. Tô sentimental, eu não quero ficar irônico demais, mas a história da goiaba é fantástica, né? Se o Lula tivesse aqui, a gente ia rir muito junto, né? Essa história da goiaba, que ela viu Jesus Cristo no pé de goiaba, não sei se é no pé da goiaba, enfim, no pé de goiaba. Aí é muito engraçado, porque é grotesco, né? Acho que a palavra boa para esse momento aí desse segmento político que é tão limitado intelectualmente, né? É tanto charlatanismo, né? Embutido no mesmo segmento a gente não sabe se é um segmento político, religioso, psicopata, é tudo misturado. É uma coisa curiosíssima, né? Sociologicamente falando, a gente não tá mal. A gente está testemunhando uma das coisas mais grotescas da história da humanidade. O bolsonarismo, né? Bolsonarismo realmente vai ser tema de tese pelos próximos 100 anos, né? Uma das maiores aberrações que a sociedade teve a infelicidade e o azar de produzir, né? Infelizmente, né? Bom, eu olho com um olhar de pesquisador. Mas a história da goiaba eu até brinquei, né? Falei, puxa, quando Jesus aparecer num pé de maconha, me chama porque eu quero ver isso, eu quero estar lá perto, né? Que enfim, né? Maconha no Uruguai, por exemplo, o Mujica apareceu hoje, né? O Mujica apareceu no Canadá, por exemplo, no Canadá Jesus poderia aparecer num pé de maconha, numa boa, sem ser preso nem nada, né? E no Uruguai também, na Holanda, talvez, né? Um pouquinho ali junto com as tulipas, mas aparecer num pé de goiaba é muito interessante. Essa história viralizou e a gente percebe com isso, quer dizer, o tipo de circo que virou o debate político brasileiro. Pensar que essa criatura está indicada para ser a ministra dos Direitos Humanos. Bom, a gente ia rir muito se o Lula tivesse aqui. Eu tô lembrando da goiaba da senhora Damares Alves, não sei muito bem para quê, mas é que eu quero fazer as pontes com as questões que estão acontecendo aí no governo. Quer dizer, a gente tem, deixa eu pegar meu roteiro aqui, a gente abriu hoje, o dia hoje foi aberto com a repercussão ali da Polícia Federal indo no apartamento em Ipanema do Aécio Neves. E aí a gente percebe, vou fazer algumas curtinhas agora e depois eu amarro tudo, inclusive com a goiaba também, tá? Não precisa ficar preocupado não. A questão do Aécio deixa a gente, quer dizer, um escândalo no sentido de que fica evidente mais uma vez o quanto ele é blindado pela justiça brasileira, o quanto ele é protegido. Porque a história é a seguinte, o Aécio, essa ação da Polícia Federal, tem até o nome, esqueci o nome da operação, ela caiu na mão do Marco Aurélio Mello, do STF, em setembro. 11 de setembro, o mesmo dia que o Haddad foi oficializado como candidato oficial do PT, depois da negativa arbitrária do TSE com relação à candidatura do Lula. Caiu na mão do Marco Aurélio Mello, que é um ministro que acho que é o único que eu tenho alguma simpatia lá. De qualquer maneira, ele fez a parte dele. É claro que pode fazer parte de um teatro ali, todo mundo tem que ouvir o Marco Aurélio Mello, né? Ele encaminhou diretamente, ele falou que queria ouvir a Raquel Dodge. Acho que nesse ponto o Marco Aurélio Mello vacilou, porque vai querer ouvir a Raquel Dodge, meu filho? Procuradora da República mais comprometida da história do Brasil, temerista, né? Simpática à corrupção do Temer e dos seus. Ela só faz... A Raquel Dodge, de vez em quando, ela denuncia o Temer, né? Porque é impossível, né? O cara é tão criminoso, né? Que é impossível ela não dizer nada. De vez em quando ela vai denunciar lá, mas é tudo teatro. Tudo teatro. É só para não ficar muito feio. Só para não ficar uma coisa assim escancarada. Veja,
Mandou para Raquel Dodge porque ele disse que queria ouvir a opinião da Raquel Dodge para eventualmente pedir a prisão do Aécio Neves ou publicizar essa ação da Polícia Federal, essa investigação com relação a Aécio Neves. Ela engavetou o pedido de consulta do Marco Aurélio Mello por 45 dias. Aliás, um número até cabalístico para o PSDB. Por 45 dias ela engavetou. Ou seja, sabe o que aconteceu nesses 45 dias? O Aécio Neves foi eleito deputado por Minas Gerais. E conseguiu o foro privilegiado. Vai vendo. Veja que é uma blindagem absolutamente explícita, escancarada, política, estrutural e eleitoral. Porque se essa denúncia, mesmo que ela não fosse levada a cabo, se ela fosse divulgada em setembro, o Aécio Neves certamente não ganharia as eleições, que ele não ganhou nada. Na verdade, ele conseguiu lá votos suficientes para ir para a Câmara Federal, para a Câmara dos Deputados. Não sei quantos votos o Aécio teve. Fica aquela história de recal e tal. É pena do povo mineiro, né? Não sei como é que o povo mineiro pode ter tido a capacidade de... eu não posso falar nada porque eu estou em São Paulo, né? O povo em São Paulo nesse sentido é pior. Mas é tudo uma questão de desinformação, né? De mistura de informações, de fake news e de truncamentos e de chantagens que fazem com que o povo, né, eleja candidatos como Aécio Neves, como Major Olímpio, como Janaína Pascoal, enfim, o inferno encarnado. Veja, ele nesses 45 dias que a Raquel Dodge segurou a denúncia e a ação, a eleição transcorreu, né? E ninguém ficou preocupado com isso. A gente só está sabendo disso agora, que a Polícia Federal foi lá no apartamento do Aécio em Ipanema. Então, assim, é blindagem explícita. O PSDB, como o PSDB não existe mais, é um partido nanico que não tem mais a importância que teve para a cena política brasileira, nós vamos ter algum tipo de consequência nessa história da blindagem aí. Porque o PSDB realmente é o queridinho do Poder Judiciário. O Poder Judiciário se identifica muito com o PSDB porque eles basicamente compartilham das mesmas manias atrasadas, dos mesmos preconceitos, da mesma subintelectualidade, da mesma tecnocracia endêmica. Poder Judiciário e PSDB são siameses, são irmãos, né? Claro que nós temos as exceções, mas a rigor, conceitualmente, em escala, a identidade. Na verdade, muita gente se pergunta assim, por que o PSDB é tão protegido e tão blindado? É porque eles são basicamente o que alimenta o Poder Judiciário, conceitualmente falando. É gente que se acha melhor do que os outros, né? E veja, essa é uma atimia, é um comportamento do Poder Judiciário brasileiro. Eles se acham superiores. Eles se acham melhores do que todos os outros. Tem isso também na classe médica, um pouco, né? Acha que é a melhor coisa, a última bolacha do pacote sempre. PSDB também é assim. PSDB sempre se achou o mais bonito, mais limpinho, cheiroso, como dizia aquela jornalista, que também é tucana, a Eliane Cantanhede, né? Casada com um publicitário, se eu não me engano, que fez campanha pro PSDB várias vezes. Olha a promiscuidade, né? Olha o grau de promiscuidade que ninguém sabe, ninguém fica comentando, na verdade as pessoas sabem, mas ninguém fica comentando que a Eliane Cantanhede tem ligações carnais com o PSDB. Por isso que ela protege o PSDB e descasca o PT. Sempre. Desde que nasceu, coitadinha. Pequenininha assim. Então, Eliane Cantanhede. Jornalista tucano. Por isso que os jornalistas também, na verdade, e aí você tem certas psicologias, o jornalista da Folha de São Paulo também é todo engomadinho. Todo engomadinho. Todos eles usam terno e gravata. Já viram? Jornalista da Folha de São Paulo se acha muito mais do que do Globo e do Estadão.
Isso é histórico, né? As pessoas falam isso em São Paulo, vai pesquisar. Conhece algum jornalista da Folha pra você ver. O Dávila, o Sérgio Dávila, que é o diretor executivo da Folha de São Paulo, é a expressão máxima disso. Todo engomadinho, tal, o cara passa, aquela creminho, tal, aquela coisa, né? Terno todo dia, blasé, aquela coisa assim. Então, veja, por que eles estão sempre juntos? Poder, Ministério Público, Poder Judiciário, jornalista da Folha, né? Um jornalismo pelego que se alastra por aí, e o PSDB. Porque eles se acham melhores do que todo mundo. Evidentemente não são, e aí você tem aqueles choques de identidade, né? Frustração, haja analista, haja Rivotril, haja Prozac para esses caras continuarem nessa tocada aí de se acharem, né? O Fernando Henrique Cardoso, veja, se o Bolsonaro é um cara que incita a violência, é um cara que induz a sociedade a ser mais violenta sempre com as coisas que ele falou e que ele fala, né? De querer matar sem terra, de querer matar petista, né? E ele provocou isso realmente, deveria estar preso por isso, mas infelizmente não tem instituição mais aqui no Brasil. Todo mundo ficou meio doidão da cabeça, né? A gente vai ter que reconstruir tudo isso de novo. Mas da mesma maneira que o Bolsonaro incita a violência, o Fernando Henrique Cardoso, nos 8 anos em que ele falou pelos cotovelos, com aquela boca dele, já viram a boca do Fernando Henrique Cardoso? É uma boca assim, é uma boca estranhíssima, a boca do Fernando Henrique Cardoso. Tem até apelido a boca dele que eu não sei qual que é. Fernando Henrique Cardoso, ele propagou a arrogância, a prepotência, né? O ethos tucano do senhor Fernando Henrique Cardoso, grande inspirador máximo do tucanismo brasileiro, que já morreu graças a Deus, mas é o cara que propagou a prepotência e a arrogância. Então você tem essa questão, eu já vou falar do tiroteio lá em Campinas, porque isso é importante também. O Fernando Henrique Cardoso dizendo que o brasileiro é vagabundo, é caipira, né? Lá no exterior. Aí vai pra França, vai pra uma conferência na França, fala em francês. Puta desrespeito com o seu país, o presidente do país não pode falar em outra língua no exterior. Fernando Henrique Cardoso achou que ele era professor da USP, quando era presidente da República. Aí quis fazer beicinho, biquinho falando em francês. Evidentemente, pagou mico e é um grande desrespeito, boca mole, é isso mesmo, o apelido dele é boca mole. É um grande desrespeito com a soberania do país. Você vai para outro país e fala inglês, você vai e fala francês. Não importa, se você sabe falar, parabéns. Parabéns. Que bom que você sabe falar francês. Vai poder pedir um táxi e uma pizza. Mas um discurso oficial em nome do seu país, você tem que falar na sua língua materna soberana, para impor o respeito. Você vê a diferença, né? Você vê o Lula nas reuniões do G20, dos BRICS, do G8, G9, G8+1, participou de todas porque ele era muito querido e muito respeitado. Quer dizer, o Lula, as pessoas vinham comendo a mãozinha dele. O Obama, o Bush. O Bush era outro fã do Lula também. Por quê? Porque o Lula se deu respeito. Quando o Bush apareceu numa reunião, acho que foi, não sei, na Holanda, não sei que reunião que foi na Europa, e todo mundo levantou quando apareceu o Bush, o Lula ficou sentado. Vocês sabem dessa história, né? Ele ficou sentadinho ali, não falou, não vou levantar não. Ele não levantou quando eu cheguei, por que eu vou levantar quando ele chega? Que as pessoas, os próprios europeus, os próprios primeiros ministros e presidentes europeus, eles naturalizaram, veja, é outro processo de naturalização, eles naturalizaram a subserviência. Então aparece o cara poderosão, presidente dos Estados Unidos, eles levantam na hora. Mas se ele aparece, tá lá o presidente americano vai levantar. Aliás, não vai levantar. O Trump é um dos mais grosseiros presidentes americanos de toda a história. Talvez não, é o mais grosseiro de toda a história. Quer dizer, o cara deu as costas pro Macri na reunião que teve na Argentina do G20. Deixou o Macri falando sozinho, deu as costas e foi embora. Veja, bom, isso aí é questão de educação e de civilidade. O Lula, quer dizer, até nisso, até na esfera da educação, da polidez, da etiqueta, o Lula é melhor que todo mundo. É um cara que sabe se comportar, né? Ele sabe se dar o respeito.
E isso é mais uma das coisas que são intragáveis para a elite brasileira. Então, fechando um pouco esse primeiro raciocínio, para falar dessa situação do Aécio Neves, do tucanismo, da relação do tucanismo com o Ministério Público brasileiro. Evidentemente, você tem gente séria no Ministério Público que investiga, denuncia coisas que são... Veja, a agenda, eu me lembro do Eugênio Aragão dizendo isso em meados de janeiro, fevereiro, dizendo o que aconteceu, porque o Eugênio Aragão era concursado no Ministério Público, né? Ele deixou para ser ministro e depois, enfim, acabou aquele imbróglio todo no final do governo Dilma, sofreu o golpe. Ele acabou também sofrendo às avessas uma espécie de golpe na própria carreira dele. O Eugênio Aragão disse que foi deturpada a agenda no Ministério Público. A agenda no Ministério Público não é só... Queridos dizendo aqui, perguntando se eu vou para BH, calma, a gente já vai divulgar a agenda. Nélio, Haddad, saudações para vocês. Em breve estarei em BH, se Deus quiser. O Ministério Público ele não pode só ter agenda de corrupção, de caça corrupto, o que é uma fraude também, mas ele tem agenda de direitos humanos. O Brasil, país tão desigual, com a quarta população carcerária do mundo, mais violenta do mundo, sistema carcerário aos cacos, violentíssimo, violência nas ruas. Quer dizer, a agenda do Ministério Público tinha de ser uma agenda voltada para os direitos humanos, como vinha sendo. Ela vinha sendo desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Que nós temos, quando a gente tem um procurador da República sério, vocacionado, brasileiro, né, o cara, ele mostra serviço, ele tem qualidade. O brasileiro, em tudo que faz, o brasileiro se sobressai. Eu sou diferente, eu não gosto de desmerecer brasileiro por ser brasileiro. O brasileiro é competente nas coisas que ele faz. Evidentemente que precisa de democracia para você fazer valer esse talento. Tá? E nós tínhamos uma agenda bastante robusta de defesa, por exemplo, das nações indígenas, das minorias. O STF mesmo surfou muito nessa onda democrática de Lula e Dilma e costurou, junto com a sociedade, uma agenda de qualidade. Evidentemente é aquilo que eu falo para vocês. Quando você tem a erosão da democracia, tudo se despedaça, todas as instituições vão sendo corroídas, né? E o STF é a primeira. É a primeira que é corroída porque é o órgão máximo da justiça, tem o nome prepotente e arrogante de Supremo, que eu acho que deveria não ser esse nome. Não pode ser esse nome, tem que mudar porque as palavras têm impacto muito forte na compreensão dos sentidos das instituições. Então, Supremo, superior, eu nem gosto do ensino superior. A palavra superior tinha de ser banida institucionalmente. Ela pode funcionar para outras coisas, aí, em outros sentidos, em outros campos semânticos. Mas, a meu ver, essa palavra ficar aí serelepe entre as instituições que deveriam ser do povo, a palavra que tem que estar presente em todos os lugares, isso é muito sério, tá, gente? Isso é muito sério, é uma questão linguística de soberania de identidade, soberania política, soberania linguística. A nomeação das instituições. Você sabe que tem uma coisa, em São Paulo, tive lá esses dias, passei lá pelo Minhocão, né, que é o Elevado Costa e Silva. Eu acho que eles tinham mudado o nome. Acho que tinha um projeto ali na gestão Haddad que mudou o nome do Elevado Costa e Silva. Eu nem me lembro mais, porque esse pessoal faz... Aí chega o Dória, estraga tudo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O nome das... por exemplo, Fundação Getúlio Vargas, Instituto Lula. Enfim, Instituto Lula é uma das coisas que nós temos que preservar e lutar para que que a memória seja presentemente e preservada. Mas... o nome das... Quem são os homenageados? Por exemplo, assassino da ditadura militar? Ditador? Você vai botar o nome de um ditador assassino num viaduto? Numa estrada? Geisel? Vai botar o nome do Geisel? Vai botar o nome do Costa e Silva, já estava lá no elevado, que foi o Maluf que fez, né? Foi o Maluf que fez. Mas aí, Castelo Branco, a rodovia Castelo Branco. Rodovia Castelo Branco. É o nome de um assassino.
né? Que mais? A mesma coisa dos bandeirantes, aquele monumento dos bandeirantes também não foi depredado, ele foi alvo de uma crítica social porque os bandeirantes também foram assassinos. A gente tem que resgatar essas questões da memória histórica. Tudo isso, gente, todo esse movimento civilizatório e reparativo que se alastrou, sobretudo pela sociedade brasileira, porque ela respirou democracia de verdade durante os governos do PT, isso assanhou demais justamente a classe militar, que se acha, porque a classe militar não devia se identificar com o passado negro, o passado horrível dela, o passado assassino dela. Os militares deviam realmente, né, ter a autocrítica, né? Cadê a autocrítica dos militares com relação à ditadura militar? Agora eu pergunto pra vocês, deixa eu botar a música aqui, que eu quero fazer essa pergunta com todas as letras possíveis, né? Cadê a autocrítica dos militares com relação à ditadura militar? Cadê? Vilas Boas? Tenho medo não, querido. Tenho medo de você. Quero que você fale. Por que o medo? Por que o medo da Comissão da Verdade? E a autocrítica? E a autocrítica? Então, veja, todo esse movimento, que é um movimento fortemente civilizatório, de você, rever nomes que não são adequados para instituições, para órgãos, etc., para estradas, para praças, em função do passado, o passado assassino dessas pessoas. Tudo isso foi sendo, digamos, revisto. E veja como a força das palavras e a força das nomeações sociais e institucionais, ela é muito terrível, ela acirra os ânimos das pessoas e foi constituindo um antagonismo e uma repulsa muito grande pela civilização. Eles estão combatendo agora o gesto civilizatório de não permitir que algum órgão público, alguma instituição tenha o nome de um ditador assassino do nosso passado terrível, que nós não podemos esquecer, mas nós não podemos também, muito menos, evidentemente, como o Bolsonaro saudou o torturador Ustra, nós não podemos celebrar esse passado. Nós temos que ter crítica com relação a ele. Temos que entender isso. Eu sempre lembro uma fala que eu não sei se é do Celso Amorim, acho que é do Celso Amorim, que é assim: é preciso virar a página, mas antes de virar a página é preciso ler a página. Você não vira uma página sem ler, você tem que ler a página, aí sim você vira a página da história para conseguir avançar um pouco mais. Bom, vamos avançar, falando nisso, vamos virar essa página da nossa live e avançar um pouco mais. Em outros, porque daí eu amarro no final com a questão do Lula e toco a música para vocês. Lembrando sempre que eu estou sentido aí, né, com essa questão do Lula no Natal, tá ali naquela condição. Ele vai ter muito carinho, aliás eu vou falar aqui para vocês, não sei, acho que não é em primeira mão, mas eu não vi em nenhum lugar e eu sei o que vai acontecer. Quer dizer, o Lula amanhã ele vai receber a visita dos catadores de papel, né? A história de amor do Lula com os catadores de papel é uma das coisas mais lindas que eu já tive a felicidade de ver, porque o Lula levou, né, a discussão para dar dignidade à profissão de catador de papel, que é uma profissão importante, né, que é uma profissão que ajuda inclusive a manter a cidade limpa, né? E o Lula tem um caso de amor, porque segundo o próprio Lula era a profissão mais pisoteada, né, pela sociedade brasileira, mais aquela, sabe, o ó do Borogodó, ninguém, catador de papel era mendigo, vagabundo, né? Então ele deu a mesma coisa que ele fez com os portadores de hanseníase, né? Os segmentos da sociedade que mais sofrem
com a nossa violência da elite brasileira, o Lula esteve lá sempre do lado deles, abraçando, estando juntos e demonstrando um amor institucional e um amor espiritual muito forte. Esse é o ponto. Natal sem Lula é fraude, porque o Lula é a própria encarnação do espírito de Natal. É o cara que dá o alimento, é o cara que abraça. E é por isso que eu acho que o Raduan Nassar tá tão tomado por essa prisão do Lula. E eu fiquei agora, já estava, evidentemente, todos nós estamos assim, indignados, mas é o processo de naturalização que vai ocorrendo no mundo do discurso, porque a gente tem que se preocupar com outras coisas, a gente tem que trabalhar, a gente tem que, enfim, seguir em frente, cuidar da nossa vida, se alimentar, dormir, trabalhar, acordar, né, fazer tudo. E esse processo vai deixando a gente, às vezes, cegos para algumas questões que são políticas e são importantes da gente resgatar sempre. Então, a questão sobre a prisão do Lula precisa desse movimento. E eu acho que está tendo esse movimento. Então, veja, ele tem esse espírito de Natal, o Lula, dentro dele. O espírito verdadeiro sociológico, né, de estar junto das pessoas que ama, de celebrar e de ajudar os necessitados, né? Essa coisa que é cristã, basicamente, que o Lula tem uma coisa que eu não tenho, ele tem muito isso, que é a religiosidade dele. O Lula é uma pessoa muito religiosa realmente. Então ele tem mais esse sentimento ainda, que está nesse sentido represando todo aquele sentimento que ele carrega dentro dele. É uma violência absurda isso, né? O Lula não é um cara que comete... Por exemplo, se fosse o caso, pensa comigo, de realmente ele ter desviado alguma coisa, que não é o caso. Se fosse o caso, quer dizer, que risco que o Lula oferece para a sociedade? Não tem o menor sentido, tá, Preto? Ele é um cara amigo. É um cara que não, sabe, é um cara que só ajuda as pessoas. Sempre. Então veja, essa prisão, enfim, tudo isso misturado, esse sentimento, ele tem que ser reavivado e ele vai ser naturalmente reavivado, não se iludam, né, porque eu quero dizer o seguinte, justamente esse sentimento espontâneo sociológico do Natal, de saber das pessoas que se amam, que querem estar juntas e tudo mais, isso reaviva a saudade do Lula, como reavivou em mim, como reavivou no Raduan, como reaviva em muita gente. As pessoas estão indo para Curitiba, estão fazendo caravanas. E aí eu não quero interromper, porque se deixar eu digredir, eu vou digredindo, né? Mas eu quero dizer o seguinte, então amanhã o Lula vai ter o Natal com os catadores de papel, que ele sempre teve quando estava na presidência da República. Né? Os catadores de papel iam lá para o Palácio do Planalto, o Lula passava o Natal com eles, sempre passou, todos os anos, para mostrar e para significar justamente a importância desses caras. Que ganharam autonomia, que ganharam autoestima, que construíram cooperativas, que construíram escolas, que fizeram muita coisa, que construíram muita coisa, que muito playboyzinho nunca vai sonhar na vida e construir, pode viver 5 encarnações e não vai construir o que os catadores de papel construíram. Quer dizer, ele formou uma sociedade, um segmento forte, politicamente soberano, denso, os catadores têm muita dignidade. E eles vão visitar o Lula lá em Curitiba amanhã. E eu quero dizer para vocês que amanhã nós vamos ter uma surpresa muito linda também em Curitiba. Essa eu não posso contar, né? Mas a gente vai, junto com os catadores de papel, nós vamos ter uma surpresa muito bonita em Curitiba, de quem vai estar perto do Lula lá. Vocês vão acompanhar isso pelas mídias aí. Fiquem atentos, porque vai ser linda essa história. Bom, então reaviva naturalmente esse sentimento de todos nós brasileiros pelo Lula. É aquela coisa que eu digo, quer dizer, o Lula ele só fica mais forte. Pobre é solidário, o João Lucas está falando aqui, muito solidário, muito mais. Quem tem dinheiro é um horror. As pessoas que nascem com as coisas na mãozinha, tudo na mãozinha bonitinha, educação, saúde e tudo mais, tem gente que a própria classe média se elogia dizendo que não, a gente tem cultura e tudo mais. São as piores pessoas, né?
sem nenhum pingo de solidariedade. Elas se acham melhores que as outras. Quem tem, né? Onde que está o caráter na sociedade brasileira? Vou falar do Brasil, não vou falar dos outros países que eu não conheço, mas isso é uma coisa estrutural. Onde que está o caráter? Que a gente chama de caráter. Está nos pobres. São os pobres que desenvolvem esse sentimento muito fortemente. A elite não desenvolve isso. É só conversa fiada, né? Eles formulam coisas ali dentro do mundo universitário, sem querer criticar o mundo universitário, mas aquelas coisas, né, tortuosas, vão buscar, né, aquela coisa, Max Weber, filósofos e tudo mais, Nietzsche, mas esquece o mundo real, do caráter real que você tem que ter com o seu outro. Isso é prático. Não pode ficar teorizando esse tipo de coisa. Teoriza na universidade. Esse é emblemático, né? Isso é emblemático. O caráter e a moral para a classe média que se acha elite e para a elite que se acha dona do país é teórico. É uma questão teórica. É aquela história de botar a lombada do livro na estante da sala combinando com o sofá. Não serve para nada, né? Porque na prática, quem desenvolve esse sentimento, não falei, vou falar rapidamente aqui da questão de Campinas. Quem desenvolve esse sentimento de maneira visceral, digamos assim, são as pessoas que passam por dificuldades e que sabem o que é ter dificuldade na vida. É importante, acho que todo mundo devia ter dificuldade na vida um dia. Os pobres não precisam dessa faculdade, dessa universidade da dificuldade. Mas eu acho que a gente deveria pensar numa possibilidade da elite ter dificuldade também em algum momento, para ver se aprende alguma coisa. Para ver se aprende alguma coisa na vida. Tem que ter dificuldade para construir, para comer, né? Não pode ser tudo na mãozinha, tudo bonitinho de herança. Porque isso estraga não só o caráter, mas estraga a inteireza do ser humano. Bom, eu não quero aprofundar muito esse papo filosófico, vou contar rapidamente, eu nunca consigo seguir o roteiro inteiro, mas a live do Conde é isso mesmo, né? Não tem jeito. O que aconteceu em Campinas? Um sujeito entrou na Catedral de Campinas, eu morei em Campinas 12 anos, tenho raízes em Campinas, né? Entrou na Catedral, matou 4 pessoas e se matou. Parece que ele tinha problema, tinha depressão e tal, enfim, nada que justifique, evidentemente, nada disso, enfim, é apenas o relatório que eu acabei de ver aqui nas mídias. É um caso gravíssimo, dramático, é um caso de preocupação social e não de caças bruxas, né? Não de caças bruxas. O que é horrível é a fake news que imediatamente brotou desse episódio. O bolsonarismo querendo acusar o assassino lá de Campinas, que se matou, de petista, dizendo que era filiado ao PT. A Gleisi Hoffmann já apareceu para desmentir, mas veja como é baixo, né? Como é uma coisa rasteira que esse pessoal do bolsonarismo, que os bolsonaristas produzem, né, na vida deles. Eles só conseguem fazer isso realmente. Isso é perigoso, porque eles vão tentar continuar manipulando a população através desses eventos que vão acontecer e tentar criminalizar o PT o tempo todo. Veja uma coisa que eu lembrei aqui rapidamente. Aquele assassino de Campinas, esse sim, fascista, no Réveillon de 2017, que matou 12 pessoas da própria família, inclusive os filhos, matou os filhos pequenos, entrou no Réveillon, entrou na casa da ex-mulher e matou todo mundo e depois se matou. Esse cara deixou uma carta de ódio, que foi lida, que foi publicada e está na internet, está em todos os lugares. Vocês podem conferir lá. Esse cara é o bolsonarismo encarnado. Esse cara que matou, fascista, inclusive ele falava do PT, criticava o PT na carta dele, assassino. Então a gente percebe, você vê que a sociedade ficou conflagrada, tá doente ainda. Ontem eu tava dando um outro cenário, porque cada dia a gente olha com um tipo de lente. Ontem eu tava olhando com uma objetiva, assim, né, 33mm, né, aquelas que pegam, assim, mais a realidade mais esticada. Hoje eu tô com uma lente um pouco mais próxima, dando um close-up
na questão social e política brasileira. A gente tem uma outra percepção, evidentemente, tem uma outra interpretação dos fatos. Vamos vencer tudo isso, não se iludam. Não se iludam que a gente vai vencer. É sempre assim, a civilização sempre teve que se movimentar contra a barbárie o tempo todo. Não existe sociedade perfeita que fica bonitinha, assim, que a gente não precisa se preocupar mais. Nem os nórdicos, nem a Suécia, nem a Noruega pode se dar o luxo de ficar de braços cruzados achando que a sociedade vai estar encaminhada e vai dar tudo bem, porque não é assim. Né? Você tem contrafluxos, você tem movimentos de ódio e nós temos que estar ligados com isso. Tudo bem? Tudo bem? Tinha muita coisa para falar, como sempre eu vou falando e acabo esquecendo. Vamos fazer a nossa música porque já terminou nossa live do Conde. Eu tava com muita vontade hoje de tocar uma música do Caetano, que eu gosto muito, acho que ela tem a ver com o momento. É do Caetano e do Capinã, antiga, é uma música de 1968, que é o Soy Loco por Ti América. Adoro essa música, vou fazer para vocês aqui, já também dando uma palhinha do que vai ser o nosso Pocket Show no Rio de Janeiro, e lembrando que na sexta-feira também vai ter o Pocket Show na TV 247, tudo bem? Vão mandando o coraçãozinho para mim, que eu vou cantar para vocês. Soy loco, soy loco por ti Goiaba, não, soy loco por ti América, soy loco por ti América. Soy loco por ti América, e eu vou trazer uma mulher pra viera, que su nombre sea Marte, que su nombre sea Marte. Soy loco por ti de amores, tengo como colores la espuma blanca de Latinoamérica, y al cielo como bandera, y al cielo como bandera. Soy loco por ti América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti América, soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem, os canções, o medo, o corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas. Como se chama a amante desse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de Zemiade? O fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Soy loco por ti América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti América, soy loco por ti de amores. El nombre del hombre muerto já não se puede decirlo, quem sabe, antes que o dia arrebente, antes que o dia arrebente. El nombre del hombre muerto, antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti América, soy loco por ti de amor, soy loco por ti América, soy loco por ti de amores. Espero amanhã que cante el nombre del hombre muerto, não sejam palavras tristes. Soy loco por ti de amores, um poema ainda existe, com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe canções de mar. Ai, hasta te comover, ay, hasta te conmover. Soy loco por ti América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti América, soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia eu vou morrer, de susto de balovício, de susto de balovício, num precipício de luzes, entre saudade e soluços eu vou morrer de bruços, nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher, mais apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa guerrilheira manequim, ai de mim, nos braços de quem me queira, nos braços de quem me queira. Soy loco por ti América,
soy loco por ti de amores, soy loco por ti América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti América, soy loco por ti de amores. Soy louco por ti, América. Caetano Veloso, Capinã, 1968. Valeu, muito obrigado. Muitos beijos para vocês. Valeu a presença. Valeu os coraçõezinhos. E amanhã nós estamos de volta aqui. Amanhã, quinta-feira, sim, amanhã teremos live. Estamos de volta aqui para fazer mais um momento reflexivo, musical, cultural, democrático. Valeu.